Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de mineralogia. Eu vou dar uma aula aqui de ocorrência e associação de minerais, tá bom? Vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho do conteúdo aqui da nossa aula, tá? A gente vai falar um pouquinho do sumário agora, tá? Então eu vou primeiro fazer uma introdução aqui, falar do que se trata essa matéria de ocorrência e associação de minerais, né? Aí depois a gente vai falar um pouco dos tipos de rochas diferentes que são produzidas nos nossos ambientes, que a gente consegue verificar no dia a dia, né? Então a gente tem aqui as rochas ígneas, primeiro as rochas sedimentares, e aí a gente vai ver o processo de formação, quais são os tipos de rocha sedimentar. A mesma coisa vale para as rochas ígneas, e depois a gente vai passar para as rochas metamórficas, e por fim a gente vai ver o ciclo das rochas, tá? Então a aula de hoje ela é bem sucinta e deve ser uma matéria mais ou menos simples, que para quem está com dificuldade aí deve agremiar uns pontos preciosos ali para aprovação no fim de tudo, tá bom? Então vamos começar a aula. Bom, então vamos começar na introdução aqui, né? Embora os minerais tenham muitas modalidades de ocorrência e uma variedade de associações quase infinita, existem, não obstante, certas maneiras em que suas ocorrências são comuns e características. Então o que eu quero dizer com isso? Tá? Embora a gente tenha uma gama incontável de minerais, né? Diferentes espécies minerais e tal, o meio que eles ocorrem, né? A maneira como eles se formam, ela é meio comum, tá? Não existem muitas maneiras diferentes dos minerais se formar, embora a gama de composição seja enorme, tá? Então é de maior valor na identificação dos minerais uma compreensão das condições sobre as quais um dado mineral usualmente se forma, assim como o conhecimento dos outros minerais que com ele estão associados de forma característica, tá? Então, embora a gente tenha uma gama infinita de minerais, é importante a gente entender como eles ocorrem, tá? E quais são os minerais mais comuns de ocorrerem em determinadas rochas, em determinadas associações que são mais comuns, tá? Então, hoje a gente vai estudar os tipos de formação de minerais aqui, e aí vocês vão ver os tipos de rochas diferentes que se formam, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula por aqui, tá? Vamos lá. Bom, então eu vou começar falando das rochas sedimentares, tá? Mas começar explicando primeiro o ambiente de formação das rochas sedimentares, tá? Aliás, desculpa, o ambiente dos processos sedimentares, tá? Então a gente pode definir um sedimento como material sólido desagregado, originado da alteração de rochas pré-existentes e transportado ou depositado pelo ar, água ou gelo. Por isso, o sedimento pressupõe movimento. A principal força atuante no transporte dos grãos é a força gravitacional. Então, esse aqui a gente tem um exemplo do ambiente onde acontece a meteorização e erosão. O que é meteorização? Seria o intemperismo, né? O desgaste das rochas, seja ele por ataques químicos, tá? Devido à chuva ou algum agente orgânico que esteja ali em cima das minhas rochas, ou mesmo aqueles ciclos térmicos do dia a dia, né? Que de manhã a gente tem temperaturas mais baixas, no meio-dia a gente tem temperaturas mais altas. Isso acaba fazendo com que as rochas façam um trabalho de expansão, compressão, e isso vai fraturando, vai produzindo progressivamente um pouco mais de pequenos sedimentos lá em um terreno, todos os terrenos que a gente observa no planeta tem processos de meteorização, né, de intemperismo ocorrendo, tá? Mas especialmente em rochas mais nuas, né, rochas mais expostas, isso ocorre com maior frequência, tá? E aí esses sedimentos acabam sendo transportados normalmente através de rios ou devido à chuva, a presença de vento ou então gelo mesmo, tá? Eles são transportados até depositar numa bacia chamada bacia sedimentar, né? Então existem 3 ambientes que o sedimento pode estar localizado, tá? Nas serras, normalmente aqui no alto do morro, por exemplo, os nossos sedimentos eles são produzidos, tá? Através do processo de intemperismo, tá? Então eles normalmente é onde tem o máximo de produção, né? Eles são produzidos em toda a extensão, mas nas serras onde a gente tem rochas mais cruas, né, a gente acaba tendo o processo de intemperismo sendo o processo mais intenso, tá? Nas escarpas, que é como se fosse o caminho
da serra até a costa, né? A gente tem o processo de erosão, tá? E o processo de transporte, no fim das contas, desses sedimentos gerados lá na serra. Tá? Não quer dizer que não haja geração de sedimentos aqui nas escarpas, mas o que mais predomina nas escarpas é o transporte dos sedimentos, que acontece onde acontece a deposição na área costeira, tá? Porque normalmente os sedimentos eles correm a partir da chuva, a chuva carrega sedimentos para o rio carrega os sedimentos para o mar, e no fim das contas nossos sedimentos acabam ficando retidos na costa, tá? E é nesse ambiente que vai ocorrer a deposição dos meus sedimentos, e ali nesse ambiente é que eu vou começar a formar as rochas sedimentares, tá? Inclusive os nossos sedimentos eles podem ser carregados, eles não só depositam na beira nas áreas costeiras, mas eles também podem ser carregados pelas correntes oceânicas, tá? E aí eles são depositados no fundo do oceano, e assim conforme vai ser depositado novos sedimentos, a gente vai produzindo as rochas sedimentares. Mas eu vou falar mais para frente como que ocorre a produção e a formação de rochas sedimentares. Mas como um processo inicial de formação de rochas sedimentares, eu estou explicando aqui como que o nosso sedimento é originado e como que ele se deposita no ambiente onde vai ocorrer o processo de formação das rochas sedimentares, tá? Então vamos adiante ali que eu vou continuar explicando a formação das nossas rochas sedimentares, já que agora eu acabei de explicar de onde vêm os nossos sedimentos que vão fazer as rochas sedimentares, tá bom? Vamos adiante. Bom, então vamos caracterizar aqui os nossos tipos de depósitos sedimentares, tá? Quando a gente tem aqui um diagrama, tá? A gente tem um processo mecânico, onde eu tenho o quê? O desgaste mecânico, lá, o desgaste físico de trabalho da rocha que comprime e expande durante o dia, acorda de manhã está bem frio, ela está comprimida, e durante a noite, durante o dia, chega no meio-dia, ela acaba expandindo porque a temperatura está maior. Esse trabalho que ela faz no dia a dia, tá, de comprimir nas horas mais frias do dia e expandir, ela vai gerar sedimentos, tá? E esses sedimentos, tá, que são caracterizados, esse intemperismo, que é caracterizado por intemperismo físico, tá? Não só do trabalho de comprimir, expandir, mas também das intempéries, chuva, vento, a própria atuação, às vezes, de formação de gelo em ranhuras de rocha, a própria presença de vegetação abrindo ali veios no meio das rochas. Isso acaba sendo uma característica caracterizada como intemperismo físico, porque eu vou gerar grãos de material, e esses grãos vão ser carregados por correntes de água, da chuva ou de vento mesmo, e a gente vai ter um grão que vai ser transportado e vai ser depositado para formar, vai ser posteriormente compactado, cimentado e formado uma rocha desses grãos. Esses depósitos sedimentares que são formados a partir de deposição mecânica, que a gente tem um grão do início ao fim lá, e esse grão no fim vai se formar uma rocha sedimentar, a gente chama esses depósitos de depósitos sedimentares terrígenos, tá? Já os depósitos que são originados de processos químicos, que é outra opção, tá? O que acontece? Eu posso ter uma chuva aqui, aqui pode ter uma vegetação em cima desse material aqui, essa vegetação pode produzir alguns ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos podem acabar dissolvendo um pouco que seja da minha rocha, mas isso a longuíssimo prazo acaba dissolvendo apreciáveis quantidades da minha rocha, e aí vai carregar dissolvido na água, tá? Dissolvido na água o material até ele se depositar em algum lugar onde essa água vai evaporar, e eu vou precipitar esses íons que estavam dissolvidos na minha água, tá? Então é como se eu tivesse, imagina se eu tenho uma rocha aqui que é uma pedra de sal, tá? E daqui a pouquinho chove sobre essa pedra de sal, e a minha pedra de sal vai dissolver na água, não vou encher, ela não vai ficar no estado líquido, mas ela vai ficar em meio aquoso, e essa água da chuva vai se transportar pelo meio do rio, vai chegar um momento em que talvez ocorra a evaporação dessa água, e aí vai formar um outro cristal em algum outro lugar, tá? Esses depósitos sedimentares oriundos de processos químicos, tá? Eles são denominados depósitos carbonáticos, tá? Então aqui eu quis explicar os dois tipos
de depósitos sedimentares, os sedimentares terrígenos e os sedimentares carbonáticos, tá? Então são dois tipos, os carbonáticos oriundos de processos químicos e os terrígenos oriundos de processos físicos, tá? Então vamos adiante falando da formação das rochas sedimentares agora. Bom, até agora eu falei da viagem do sedimento, né, da área mãe, da onde o sedimento é produzido, até o depósito, tá? Mas agora vamos falar efetivamente da formação das nossas rochas sedimentares, tá? Então o nosso material ele vai se depositar numa bacia sedimentar e aí vai formar um agregado que ainda não é uma rocha, mas é um agregado de diversos sedimentos, tá? Numa bacia sedimentar, tá? Esses sedimentos eles vão sofrer forças de compressão, tá? Porque na bacia sedimentar o sedimento vai sedimentar e logo após dele sedimentar tem outros sedimentos que vão sedimentar por cima dele assim, formando uma coluna enorme de material. O que acontece? Os materiais do fundo, que ainda são sedimentos, não formaram uma rocha sedimentar, eles vão sofrer uma primeira etapa chamada etapa de compressão. Tá? Essa etapa de compressão, como eu já digo aqui, compressão dos sedimentos devido ao peso daqueles sobrepostos, outros sedimentos sobrepostos, havendo gradual diminuição da porosidade ou redução dos vazios. Então, conforme eu vou comprimindo, vai depositando mais sedimento aqui em cima da minha rocha, do meu aglomerado de sedimentos que uma hora vai virar uma rocha sedimentar. Conforme eu vou depositando mais sedimentos, eu vou diminuindo a porosidade devido à compressão, aos esforços compressivos realizados pelas camadas superiores de sedimento que vão se depositando, tá? Depois, a partir do momento em que eu tenho alguns líquidos percolando e dissolvendo um pouco das rochas aqui de cima, tá? E aí depois precipitando no interior das porosidades, eu vou formar como se fosse um cimento que ia unir os sedimentos, tá? Então essa cristalização de material carreado pela água que percola pelos vazios do sedimento, então eu vou ter uma chuva aqui, essa chuva vai ocasionar eventualmente a dissolução de alguns minerais aqui, tá? E vão ser carregados pela água e percolar profundo até chegar na nossa futura rocha aqui. Chegando na nossa futura rocha, esses materiais serão reprecipitados, tá? Formando o cimento que vai unir as nossas rochas sedimentares. Então essa etapa aqui é a etapa de cimentação. Então na etapa de cimentação eu tenho os sedimentos sendo precipitados, né? E aí fazendo a coesão dos sedimentos antigos que estavam lá no fundo, tá? E formando uma rocha parecida com essa aqui, por exemplo. A gente tem os sedimentos originais e aqui a gente tem o cimento entre esses sedimentos que acabou formando e agregando isso aqui, agregando toda a rocha, formando uma nova rocha sedimentar, tá? Então aqui a gente pode ver bem claro o que é uma rocha sedimentar, como que é uma rocha sedimentar. Ela não tem uma morfologia única, né? Porque ela é um agregado de minerais diferentes. A gente tem os minerais iniciais aqui que podem ser qualquer coisa, qualquer sedimento. Aqui até no exemplo eu tenho feldspato, quartzo. E aí aqui nos poros é quando eu depositar o meu cimento e os minerais são totalmente diferentes uns dos outros, tá? Então aqui a gente tem uma rocha sedimentar que é produzida a partir de sedimentos e depende da pressão e da precipitação de um cimento ali, tá? Todos esses casos aí pode acontecer, pode demorar milhões de anos para isso acontecer, porque depende, a dissolução é muito pequena, a dissolução daqueles materiais e a deposição desses a partir da precipitação do cimento aqui, ela ocorre muito devagar, muito lentamente, e isso acaba durando muito tempo para ocorrer essa formação das rochas sedimentares, tá bom? Então vamos adiante ali para o outro tipo de rocha. Agora a gente vai adentrar nas rochas ígneas.